Olá, nossa aula de hoje é ainda sobre fisiologia cardiovascular e hoje nós vamos falar sobre os princípios da hemodinâmica e alguns mecanismos de controle e distribuição do fluxo sanguíneo regional. Então, nós já abordamos esses quatro temas e hoje nós vamos para esses dois temas aqui, princípios de hemodinâmica e circulações regionais. Então, começando com princípios de hemodinâmica, né? Então, lembrando que o sistema cardiovascular, ele conta com três componentes, uma bomba, os vasos e um líquido, né? A bomba principal é o coração, além disso a gente conta com bombas complementares, que são constituídas pelos próprios vasos, por conta da elasticidade vascular, além do que, a gente tem também, né, uma bomba complementar exercida pela musculatura esquelética sobre as veias, particularmente nos membros inferiores. Os nossos vasos sanguíneos, né, que vai compor esse sistema de tubos que tem diâmetros e comprimentos variáveis e que vai, então, determinar como será o fluxo sanguíneo para cada região do nosso corpo. E o sangue, que é esse líquido complexo, constituído do plasma, rico em eletrólitos e algumas proteínas, e as células sanguíneas. Muito bem, vou começar a apresentar para vocês três conceitos importantes que a gente vai abordar daqui para frente, né, para compreender como se dá, então, né, a distribuição do fluxo sanguíneo pelo organismo. Primeiro conceito é o do volume sistólico. O nome já, né, sugere, né, é o volume de sangue que é injetado em uma pulsação, ou seja, cada vez que o ventrículo cardíaco contrai, né, durante a sístole ventricular, quanto de sangue em volume, né, é injetado. O outro conceito é o de frequência cardíaca, que é o número de pulsações por unidade de tempo. A gente padroniza um minuto, né? Então, o número de pulsações por minuto. E o débito cardíaco é o volume ejetado por minuto, né? Então, há uma relação, né, entre débito cardíaco, frequência cardíaca e volume sistólico. De maneira que o débito cardíaco, ele é igual a volume sistólico vezes a frequência cardíaca. No repouso, o débito cardíaco é de aproximadamente 5 litros por minuto, ou seja, o volume injetado por minuto pelo coração é de 5 litros. Já se a gente estiver numa intensa atividade física, esse débito cardíaco pode ir até 40 litros por minuto. Em virtude do quê? Do aumento do volume sistólico e também da frequência cardíaca. Outros conceitos importantes para a gente estar abordando aqui, né, são esses que estão apresentados aqui. Retorno venoso, né, que é o volume de sangue que retorna ao coração. Mas que parte do coração? Ao átrio direito. Qual é o sangue que retorna ao átrio direito? É aquele proveniente da circulação sistêmica, né? Então, aquele sangue foi bombeado pelo ventrículo esquerdo, que vai para todo o corpo, cabeça, membros, tronco, perdão, que volta então, né, pelo sistema venoso para a porção direita do coração, ou seja, para o átrio direito. Então, retorno venoso é esse volume que retorna ao átrio direito. Outros dois conceitos são pré-carga, que é a pressão venosa central, que vai ser, então, responsável pelo enchimento do ventrículo durante a sua diástole, ou seja, quando o ventrículo está relaxado na sua diástole, né? Qual é a pressão venosa que vai ser responsável por esse enchimento, né? E a pós-carga é a pressão, né, que é ejetada o sangue pelo ventrículo esquerdo. Então, pré-carga é quanto chega no coração, ou seja, é a pressão venosa, e pós-carga é a pressão arterial.
Então, a gente, lembrando, né, débito cardíaco é quanto de sangue é bombeado pelo coração por minuto, né? Se a gente considerar o sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo, ele é ejetado pela aorta. E retorno venoso é aquele sangue que volta pelo sistema venoso em direção ao átrio direito. O débito cardíaco e o retorno venoso, eles devem ser iguais, ou seja, todo o sangue que é ejetado pelo coração para o circuito sistêmico, com o débito cardíaco pelo circuito sistêmico, precisa retornar venosamente para o átrio direito. Então, débito cardíaco e retorno venoso devem ser iguais. Isso por conta da lei de conservação de massas, tá? Isso é verdade, exceto em algumas situações que são intervalos de curta duração, né? Pouquíssimos batimentos cardíacos, quando o sangue ele pode temporariamente ser removido ou armazenado no coração ou nos pulmões, ou seja, ele é direcionado a algum tecido, né? Ele fica mais tempo naquele tecido e aí por isso o retorno venoso vai ser diferente do débito cardíaco. Mas isso, como eu disse, acontece por um intervalo de tempo bem pequeno, porque o próprio sistema vai modificar ou frequência cardíaca ou o volume de ejeção para que o débito seja corrigido em virtude do retorno venoso. Bom, quando a gente está falando de fluxo sanguíneo, né, a gente pode observar, né, que nos vasos sanguíneos a gente tem basicamente 2 tipos de fluxos. O fluxo laminar ou lamelar, né, são sinônimos, e o fluxo turbulento. O que é o fluxo laminar? O fluxo laminar é esse que está mostrado aqui na figura da esquerda, em que a gente observa que o sangue, né, ele percorre o interior dos vasos em faixas horizontais, né, à parede do vaso, de maneira que a porção mais central do vaso, na porção mais central do vaso, o fluxo ele tende a ser maior do que na porção mais periférica, por conta de atrito, né? Então, quanto mais longe da parede endotelial, maior tende a ser o fluxo sanguíneo por conta da diminuição do atrito que é exercido pela própria parede vascular. Muito bem. O fluxo ele é laminar em todos os vasos de pequeno calibre. E o que determina, né, é a diferença de pressão. Então, enquanto a gente tem, né, uma diferença de pressão inferior à limiar, a gente vai ter o fluxo laminar, que é a velocidade crítica, né? A partir de uma diferença de pressão, né, que ultrapassa essa velocidade crítica, que ultrapassa esse limiar, o fluxo ele passa a ser turbulento. O que é o fluxo turbulento? É esse que está representado aqui na figura da direita, né? Então, a mistura, né, do sangue no interior do vaso, né? E normalmente o fluxo turbulento ele produz um som, né? Então, ele produz o som, que é a própria ausculta. Quando a gente mede a pressão arterial, o que a gente escuta, né, são aquelas bulhas, né? Também é por conta da alteração de pressão, de abertura e fechamento das válvulas cardíacas, como a gente viu na aula anterior. Então, fluxo laminar ele ocorre em todos os vasos de menor calibre, né? Artérias médias e grandes. A gente começa a passar para um fluxo laminar pulsátil, né? Em que a gente tem, em determinado ponto, o início de um fluxo turbulento, mas aí ele passa a voltar para laminar, né? E aí, conforme a pressão vai aumentando, a diferença de pressão entre duas extremidades do vaso vai aumentando, ele passa do laminar pulsátil para o fluxo turbulento. Bom, um determinante muito importante, né, para o fluxo sanguíneo é a condutância. O que é a condutância? Ela é o inverso da resistência. A condutância
ela é determinada de um líquido em um sistema de vaso, né, de um tubo, ela é determinada por o raio desse vaso, desse tubo, à quarta potência. E é inversamente proporcional à viscosidade do líquido e ao comprimento do tubo, né? E aí, como ela é a inversa da resistência, a resistência a gente tem que a resistência ela é diretamente proporcional à viscosidade, ao comprimento e inversamente proporcional ao raio à quarta potência. Nós vamos avançar explicando, né, como cada um desses componentes interfere com a condutância e com a resistência, tá? Primeiro a gente vai usar uma chave de memória importante, né, que vocês viram, né, ensino médio, e que vai ajudar muito na compreensão do fluxo de massa, que é o fluxo de corrente, né, corrente elétrica, que é determinada pela lei de Ohm, né? A lei de Ohm, então, fala que a corrente, ou seja, o fluxo, né, de corrente, ele é proporcional à diferença de voltagem e inversamente proporcional à resistência, né? Então, para fluxo de massa, né, a relação é a mesma. O fluxo de massa, ou seja, no caso, né, dos vasos sanguíneos do sangue, ele é diretamente proporcional à diferença de pressão, ou seja, o gradiente de pressão, e à resistência ao fluxo, tá? Nós vamos usar, então, essa chave, né, da lei de Ohm para compreender melhor o fluxo de massa, ou seja, o fluxo sanguíneo. Então, a gente vai esmiuçar, a gente vai esmiuçar cada um desses componentes que determinam a resistência ou a condutância, né? Lembrando sempre da lei do fluxo de massa, né? Para compreender, então, esses mecanismos de hemodinâmica. Começando com a resistência. Quais são os fatores que influenciam a resistência? Bom, a arquitetura do sistema, né, e as propriedades dos fluidos circulatórios. Vamos detalhar um pouco isso, né? Muito bem. Então, quero que vocês imaginem, né, vocês estão bebendo alguns líquidos, usando canudos para isso. Então, imaginem vocês bebendo um suco, né, o mesmo suco em 2 copos diferentes, em um dos copos usando um canudo curto e um outro copo usando um canudo longo. Onde é mais fácil beber suco? No canudo curto ou no canudo longo? Quando é que esse suco chega mais rapidamente, né, na sua boca? No canudo curto, né? Com canudo longo, você tem que causar mais sucção para que esse suco chegue à sua boca, né? Então, como é que a resistência está relacionada ao comprimento, né? Quanto maior o comprimento, maior é a resistência. Bom, e se a gente estiver, né, escolhendo agora o mesmo suco, só que agora é com 2 canudos de diâmetro diferente, um canudo fino e um canudo grosso. Onde é mais fácil beber esse suco? Usando um canudo fininho ou um canudo grosso? Canudo grosso, né? Quanto maior for o raio desse canudo, né, mais suco vai chegar à sua boca quando você estiver bebendo. Então, a resistência sofre influência também do raio. Agora, numa situação em que você tem o mesmo canudo, só que em vez, né, de ser nos 2 copos suco, num você tem suco ou água e no outro você tem um milkshake, tá? Aonde é mais fácil beber? O que é mais fácil beber? A água ou o milkshake? A água, né? O milkshake, por conta da viscosidade, né, é mais difícil você puxar, né, beber, né, com um canudo, do que a própria água. Então, com esse pequeno, né, experimento imaginativo, a gente compreende melhor, né, essa relação do fluxo, que para os líquidos, né, em sistemas tubulares, essa formulação, né, essa fórmula matemática recebe o nome de lei de Poiseuille. Então, o fluxo ele é determinado
pelo gradiente de pressão, diretamente determinado pelo gradiente de pressão, ou seja, quanto maior a diferença de pressão, maior é o fluxo, diretamente proporcional ao raio à quarta potência, ou seja, quanto mais grosso, né, for o canudo, quanto maior o diâmetro, maior vai ser o fluxo, e inversamente proporcional à viscosidade, que é o milkshake comparado com a água, e com um comprimento, em canudos bem longos com relação a canudos curtos, tá? Então, se vocês lembrarem desse experimento imaginativo, vocês vão ter sempre na memória essa lei de Poiseuille. Bom, então, né, lembrando também, né, que há uma determinada diferença de pressão, né, a gente começa a ter, em vez de fluxo laminado, a gente passa a ter fluxo turbulento. Bom, então, temos aqui, né, a resistência ao sistema circulatório, né, lembrando aquela fórmula que eu havia mostrado anteriormente, né, então a resistência, ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento do vaso, do tubo, a viscosidade do líquido e inversamente proporcional ao raio à quarta potência, tá? Então, quanto maior a viscosidade, mais grosso esse fluido, menor a facilidade de movimentação em um tubo, né? Então, lembrando do milkshakes sempre. Então, se a gente substituir na equação, né, de fluxo de massa, que é aquela que é semelhante à corrente iônica, né? Substituindo R por essa fórmula aqui da resistência ao ciclo cardíaco, na equação de Poiseuille a gente tem isso, né? Então, fluxo, diferença de pressão, né? E a resistência está aqui substituída, ok? Bom, é possível estar usando, né, sempre a equação de Poiseuille, né, na determinação do fluxo sanguíneo. No entanto, é importante que a gente lembre que o sistema circulatório ele não é, né, um sistema ideal, se comportando de maneira ideal, né, respondendo sempre a essa equação. Por quê? Porque os tubos não são rígidos, ou seja, em virtude até de variações de pressão, e da presença de substâncias, né, vasoconstritoras ou vasodilatadoras, a gente vai ter alteração no raio, né? E aí, por isso, o fluxo vai estar alterado. Então, os tubos não são rígidos, eles são elásticos e musculares. Os tubos são ramificados, então, como é que a gente vai medindo, né, o comprimento e o raio quando a gente tem essas ramificações acontecendo, né? O sangue é uma substância bem complexa, porque ela contém plasma e células, então qualquer variação no número de células, né, ou até adição ou diminuição na quantidade de água, isso é bem dinâmico no organismo, a gente vai ter alteração de fluxo, né? E o fluido, ele não né? O fluido ele não tem um fluxo que é contínuo, ele é pulsátil, determinado pelos ciclos cardíacos. Então, por conta disso tudo, a gente não consegue usar a lei de Poiseuille sempre. Tem algumas situações que são exceções, mas dá para a gente compreender bem quais são os determinantes para o fluxo sanguíneo, tá? Então, lembrando da analogia, né, do fluxo de um líquido com o fluxo de elétrons, que é a corrente, tá? Estou trazendo aqui novamente isso, né? Lembrando, né, que as substâncias vão se mover porque estão sujeitas a uma força, né? E esse movimento ele é impedido por uma resistência, tá? Porque a arquitetura, né, do sistema circulatório, que é um dos determinantes para o fluxo sanguíneo, ele essa arquitetura é constituída de diferentes modelos de resistência, como no circuito elétrico, né? No circuito elétrico, por exemplo, a gente tem as resistências aqui, por exemplo, em série, né? E como é que a gente calcula a resistência total, né, de um circuito elétrico? Somando as resistências que estão em série, né? O somatório. E no circuito circulatório, né? A gente também vai somar essas resistências em série. Mas nós temos também, no sistema circulatório, né,
Analogamente ao circuito elétrico, resistências que são colocadas em paralelo. E como é que a gente obtém a resistência total de um sistema que é constituído de resistências em paralelo? Pelo somatório, né, o inverso da resistência total é o somatório dos inversos das diferentes resistências, né? A mesma coisa no circuito circulatório. Só que no circuito, né, na nossa circulação, né, sanguínea, nós temos resistências em série e em paralelo, né? Então, isso torna um pouco mais complexo, né? A gente determinar qual é a resistência total do sistema, e é por isso que muitas vezes, a gente usa primeiro só o circuito sistêmico. A gente costuma excluir na medida da pressão, né, arterial, por exemplo, e os determinantes, né, do fluxo sanguíneo arterial, exclui o circuito respiratório, né? Primeiro a gente faz isso, né? E depois a gente costuma também falar de circulações regionais, né? Então, toma um determinado circuito para avaliar a resistência naquele determinado circuito e não a resistência total do sistema, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem, né, aqui glomérulo e túbulos renais em série. Mas vejam, intestinos e glomérulos, a gente pode falar que a gente tem resistências, né, ao fluxo sanguíneo que estão em paralelo, como intestinos e baço, por exemplo. Muito bem, então aqui está de novo a fórmula da condutância, lembrando que ela é o inverso da resistência, então a condutância vai estar falando assim, qual é a facilidade ao fluxo sanguíneo, né? A resistência vai estar medindo quais são os impedimentos ao fluxo, a condutância, né, o que torna esse fluxo sanguíneo favorável. E aqui, né, mostrando num pequeno trecho de vaso sanguíneo, né, como é determinada a diferença de pressão. É a diferença em pressão entre dois pontos desse vaso, tá? Então, o fluxo sanguíneo nesse vaso, né, ele vai ser determinado pela diferença de pressão vezes a condutância ou dividido pela resistência, né, já que um é o inverso do outro. Muito bem. Agora a gente já falou de fluxo, nós vamos falar um pouco de velocidade. O que é a velocidade, né? É a distância por unidade de tempo. No caso dos sistemas sanguíneos, né, ela é determinada pelo fluxo sanguíneo dividida pela área da seção transversal, né, dos vasos sanguíneos, né? Então, velocidade é distância por unidade de tempo. Aqui vai ser, no caso do sangue, vai ser o fluxo sanguíneo pela área de seção transversal dos vasos sanguíneos, tá? Na prática, né, a gente usa a área total da seção transversal dos capilares e de qualquer outros vasos, ou seja, a área total da seção transversal de todos os conjuntos de vasos em uma determinada região ou de determinado calibre, tá? A área total dos capilares ela é muito grande e a velocidade vai ser, então, muito baixa. Quanto maior a área, menor vai ser, quanto maior a área, né, menor vai ser a velocidade, tá? E isso é importante nos capilares, porque quanto menor a velocidade, mais tempo o sangue vai ficar naquela região e com isso as trocas por difusão, osmose, né, todas as trocas que vão acontecer nos capilares, que é aquela região da anastomose, né, capilar, mais eficiente vai ser por conta desse maior tempo em que os contatos permanecem na região capilar. Então, a gente tem a velocidade do sangue, né, para ilustrar, da aorta, que é a maior artéria que a gente tem, né, no organismo, a área de seção transversal é de 2,5 centímetros quadrados. O somatório de área de seção transversal de todos os capilares é 1000 vezes a área de seção transversal da aorta, ou seja, 25 metros quadrados. Então, qual que é a velocidade em cada um deles? Na aorta é 30 centímetros por segundo, enquanto que nos capilares é 0,3 milímetros por segundo. Então, a gente tem aqui, né, para ilustrar a aorta, uma aorta, e aqui seria a seção transversal do somatório de todos os capilares, né?
Então, a gente tem da horta aqui, né, em centímetros quadrados, é 2,5, o somatório, né, de todos os capilares vai aqui a 25, né, no caso de, se a gente pegar 1.000 aqui, 25 metros quadrados. E aí a velocidade cai, né? Então ela é alta na horta, aqui tem a veia cava, né? Ela é também maior na veia cava, mas ela é bem baixinha nos capilares. Isso a gente pode considerar, né, que a gente vai ter, né, para cada seção transversal, né, essa relação, né, área de seção transversal e velocidade, e aí ela vai ser sempre igual, né, ao longo desse tubo, quando a gente considera, né, o diâmetro variante, tá? Então, quanto menor for a área de seção transversal, maior vai ser a velocidade. Quanto maior for a área de seção transversal, menor vai ser a velocidade, e aí a gente tem sempre essa relação aqui, proporcional. Ok. Vamos para o sistema vascular, considerando todos esses parâmetros, né, que a gente usou da física, né, da biofísica, para ajudar a gente a compreender fluxo sanguíneo, distribuição de sangue. Então, vamos voltar para os vasos sanguíneos. A gente já teve, né, na nossa primeira aula, a descrição dos vasos sanguíneos, né, são estruturas tubulares ocas, tem uma parede que é constituída de pelo menos 3 camadas, vai depender de que vaso sanguíneo a gente está falando, né, se é arterial, se é venoso, qual é o tamanho do calibre, né, e qual é a função desses vasos, a gente vai ter mudanças nessas 3 camadas, né, mas a gente vai ter sempre túnica íntima, onde a gente tem as células endoteliais, uma túnica média, que dependendo do vaso é elástica ou ela é muscular, e uma túnica externa, né, que é uma camada preenchida de colágeno, né. As paredes, né, a espessura das paredes, ela varia bastante, dependendo do tipo de vaso, né, e lembrando da terminologia, artérias são aquelas que levam sangue para fora do coração, veias que devolvem o sangue para o coração, né, e lembrando que as veias, principalmente dos membros inferiores, contêm válvulas unidirecionais, impedindo o refluxo. Então, uma rápida revisão, né? Então, as artérias próximas ao coração, elas têm uma túnica externa bem espessa, então por isso elas são elásticas, elas são aquelas artérias condutoras, onde a pressão é mantida. As artérias mais distantes, ela tem uma túnica média maior, e aí essa túnica média com musculatura lisa, então é a artéria muscular. As arteríolas têm uma túnica externa bem fininha ou quase ausente, a túnica média também com músculo liso, e é onde ocorre a principal alteração de distribuição sanguínea, são nas artérias, nas arteríolas que isso acontece, tá? A túnica média, ela vai afinando com a redução do calibre até a gente chegar nos capilares, onde a gente só tem a camada endotelial. Então, nos capilares, não tem nem túnica média nem externa, as paredes são muito finas, apenas constituída de uma camada de células endoteliais, né? Essas células endoteliais, elas estão arranjadas de uma maneira diferente, dependendo de que leito capilar a gente estiver falando, né? Então, alguns tecidos, eles demandam maior troca capilar, e aí eles têm uma membrana capilar diferenciada, tá? É o que a gente vai ver já já. E essas trocas na anastomose pelos capilares, né, ela se dá por difusão, por transcitose, por via paracelular, por osmose, ou seja, vários mecanismos de troca, né, entre o sangue e o tecido. Como o calibre ele, nos capilares é bem pequenininho, né, as células que estão no sangue, elas vão passar uma por uma, né, nesse leito capilar, tá? Bom, então, como eu disse, dependendo do tecido, a gente tem uma organização dessas células endoteliais diferentes, tá? Então, tem paredes de pelo menos 3 tipos. Paredes contínuas, que é o que está aqui nessa figura de cima, né? Onde a gente tem as células endoteliais
ligadas umas às outras por junções fortes. Onde estão presentes os capilares? Na pele e no músculo. A gente tem paredes que são fenestradas, como está aqui nessa figura. Veja que aparece que existem alguns poros, né, nas membranas dessas células, formando espaços, né, por onde vão acontecer as trocas. Tá? Onde tem esses epitélios fenestrados? No rim, em vários órgãos endócrinos e no intestino. E aí a gente tem um outro tipo de epitélio, de parede, né, capilar, que é o sinoidal, né? Notem que além desses poros, né, que são as fenestras que estão aqui nesse epitélio fenestrado, há também espaços entre as células, né? Então, é uma membrana essencialmente porosa. Isso permite a troca de proteínas de grande tamanho, né, de massa molecular, né? Então, as trocas aqui elas são mais abundantes. E onde estão esses capilares? No tecido hepático e na medula óssea. Bom, saindo do sistema arterial, chegamos nos capilares, agora vamos voltando pelas veias, né? Então, elas, comparadas com as artérias, né, elas normalmente têm paredes mais finas, tem uma luz tubular que é maior, uma túnica média menor e uma túnica externa sempre proeminente, né? O resultado disso é que as veias elas têm uma alta compliância, né? O que é isso? Elas têm uma alteração, né, de volume inversamente relacionada com a variação de pressão. Elas se estendem muito facilmente, né? Enquanto as artérias elas são mais elásticas, mantendo como um elástico, né? Ele mantém essa tensão. As veias elas têm essa compliância, elas se estendem facilmente, né? E lembrando que elas têm essas válvulas unidirecionais, evitando o refluxo, tá? E aí esse quadro eu já tinha mostrado para vocês antes, né? A gente está voltando, né, a isso, onde a gente tem aqui, então, os diferentes tipos de vaso, desde a aorta, que é a artéria de maior calibre, até a veia cava, as veias cavas, que são duas, que são as veias de maior calibre, né? Então, indo em direção aos capilares e aqui, né, voltando em direção ao coração. Aqui em cima, o número de vasos, né? Então, de 1 até 5 vezes 10 a nona potência de capilares. Aqui a gente tem a resistência periférica, né? Então, a porcentagem com relação à resistência periférica total. Onde a gente tem maior resistência? Nessa região aqui das arteríolas, porque é exatamente aí onde há essa mudança de calibre, né? Lembrando que o raio é um dos maiores, dos determinantes da resistência de maior importância, porque é o raio a quarta potência. Aqui embaixo a pressão, né? Então, lembrando que a pressão ela diminui do sistema, né, arterial até o venoso. A velocidade, ela depende do somatório da área de seção transversal, né? Então, a gente tem as velocidades maiores aqui, vai diminuindo, diminuindo até os capilares, depois, por conta da seção transversal ir mudando novamente, a gente tem um aumento aqui. Diâmetro, né? Que é o que eu estava falando aqui, seção transversal. Aqui é individual, então, da aorta e aqui de cada um dos calibres. E aqui é o somatório. É esse somatório que vai determinar a velocidade do fluxo sanguíneo, né? Então, a gente tem, ela é menor e a somatório vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar aos capilares e aí diminui novamente. E aqui a capacidade volumétrica, ou seja, quanto de sangue, né, a partir de um volume total que está circulando no circuito sistêmico, pode permanecer em cada uma dessas regiões, né? Então, no sistema venoso, né, por conta dessa compliância grande, perdão, é que a gente tem, né, uma capacidade volumétrica maior, tá? Por isso que a gente fala que as veias também são regiões de armazenamento de sangue.
Bom, uma característica, né, que até foi perguntada na aula, né, que eu dei, né, a primeira aula para vocês ao vivo, né, perguntado, né, se eu ia falar sobre angiogênese, né. Bom, vou falar um pouco hoje, né, na verdade eu vou mostrar só esse slide, mas a gente volta para falar um pouquinho sobre isso na nossa última aula de sistema cardiovascular, tá, quando eu falar de hemostasia. Bom, o sistema vascular ele se mantém estável durante toda a vida adulta, né? Mas ocorre remodelamento nos vasos menores, que é esse mecanismo de angiogênese, né? Então, toda vez que um vaso é lesado, né, há alguma lesão tecidual e tem é, um dano nesse vaso, né, há uma angiogênese estimulada para remodelar novamente esse tecido, né? Por exemplo, nas mulheres, né, durante o ciclo menstrual, né, com grande perda, né, de sangue de vasos sanguíneos e tecido, a angiogênese todos os meses. Bom, vou falar aqui um pouquinho sobre a microcirculação, né? Na verdade, a gente já viu esses 3 tipos de parede, né? Contínuo, fenestrado e sinusoide. Aqui a gente tem de novo eles, contínuo, fenestrado e sinusoide, né? Aqui uma ampliação, né, de um tipo de epitélio fenestrado característico dos glomérulos renais, a gente volta a falar deles quando a gente falar de sistema excretor, né? E é nos capilares que vai ocorrer a anastomose, essa região de anastomose, onde ocorrem as trocas, né? Por difusão, filtração, pinocitose, osmose, né? Então a gente tem vários mecanismos de troca nos tecidos, tá? Bom, como é que se dá o controle? Então, a gente já viu quais são os determinantes de fluxo sanguíneo, a gente já falou, né, sobre os diferentes vasos sanguíneos, agora a gente vai falar sobre os mecanismos de controle da distribuição desse fluxo sanguíneo, tá? Distribuição para os tecidos, né, ou seja, o controle do fluxo sanguíneo regional capilar. Quem determina, né, essa distribuição vai ser o estado de constricção das arteríolas e aqueles esfínteres pré-capilares, né, que eu mostrei para vocês na outra aula, né? E o que vai determinar como vai estar essa constricção e como vai estar, né, os esfínteres, como estarão os esfínteres? Qual é a necessidade metabólica daquele tecido? Esse é o determinante para o fluxo sanguíneo. Bem logicamente, né, pensando de uma maneira bem lógica, né? Fluxo sanguíneo ele tem que estar aumentado quando a demanda metabólica está aumentada, né? Então, quanto maior a demanda metabólica de um tecido, mais oxigênio ele precisa, mais nutrientes ele precisa, maior vai ser o metabolismo desse tecido, então maior o número de produtos, né, de quebra metabólica, né? Então, dejetos, gás carbônico, que precisam ser removidos de lá. Então, maior tem que ser o volume de sangue que chega a essa região, tá? Então, necessidade metabólica é o determinante para o fluxo sanguíneo capilar, tá? E como é que esse controle se dá? A gente tem mecanismos intrínsecos, autócrinos ou parácrinos, e extrínsecos, que são feitos pelo sistema nervoso autônomo e pelos mecanismos hormonais, né? Então, a gente tem um mecanismo bastante complexo de controle do fluxo sanguíneo capilar. Vamos começar com os mecanismos locais e intrínsecos. Bom, aqui a gente tem alguns deles, né? Estou falando dos principais, que são os mais importantes que vocês saibam, né? Então, a gente tem o mecanismo miogênico. Como o nome sugere, ele tem origem, gênesis, no músculo. Que músculo é esse se a gente está falando de arteríola? É a musculatura lisa que compõe a túnica média nas arteríolas, né? Como é que se dá esse mecanismo? Toda vez que a pressão arterial nessa região, né, arteriolar, sobe, esse aumento dessa pressão arterial vai sensibilizar canais sensíveis ao estiramento, que são canais catiônicos, né, de sódio e de cálcio, que então vão se abrir
entra sódio, entra cálcio, e isso vai levar a uma despolarização de membrana, dando origem ao potencial de ação, e isso vai causar, então, uma contração na musculatura lisa, né? Então, o calibre do vaso diminui. O mecanismo metabólico, né? Então, os determinantes metabólicos serão todos aqueles envolvidos com as vias metabólicas. Então, por exemplo, a adenosina, que é originária a partir da quebra de ATP, ele vai estimular receptores purinérgicos que inibem a entrada de cálcio. Então, se não tem cálcio dentro das células musculares, não tem contração muscular. Então, a gente vai ter vasodilatação. Ora, quanto maior for a quebra de ATP, isso significa que maior está sendo a taxa metabólica daquele tecido. Então, precisa de mais sangue nesse lugar. Como é que a gente providencia isso? Vasodilatando. Bom, o mesmo raciocínio para oxigênio, gás carbônico e pH, né? Por que o pH? Quando a gente forma, né, num tecido com alta taxa metabólica, uma quantidade maior de gás carbônico, esse gás carbônico reage com água, formando ácido carbônico, que se dissocia em H+, e bicarbonato. Esse aumento no H+, vai fazer com que o pH caia. E esse pH diminuído diminui a afinidade das proteínas contráteis ao cálcio. Então, menos pontes cruzadas e menos contração e menos cálcio-camudulina sendo ligado, e isso vai diminuir o estado de contração, vai produzir vasodilatação. De novo, aumentando a disponibilidade do sangue para aquela região onde a taxa metabólica está aumentada. Além disso, osmolaridade, potássio, são outros fatores que também estão relacionados ao aumento do metabolismo e que também vão direcionar a distribuição de sangue. Bom, ainda entre os mecanismos locais e intrínsecos, a gente tem a participação do endotélio vascular. De que maneira? Produzindo moduladores que vão mudar o estado de constricção dos vasos. Então, o endotélio vascular é capaz de produzir vasodilatadores e vasoconstritores. Quais são os principais vasodilatadores? No sistema vascular, óxido nítrico, NO, prostaciclina, fator hiperpolarizante do endotélio, que é o EDHF, tá? Principalmente o óxido nítrico. Por que o óxido nítrico? Porque o óxido nítrico é um gás e ele rapidamente se difunde pelas células endoteliais, chegando à musculatura lisa vascular, naquela mesma região, produzindo seu efeito de vasodilatador rápido, e como ele é metabolizado rapidamente, a vasodilatação ela ocorre, corrige o fluxo e aí ela retorna, o vaso retorna ao calibre normal. E os vasoconstrictores são endotelina, prostaglandinas, angiotensina 2 e várias espécies reativas de oxigênio. Além disso, a gente tem também fatores que podem chegar, né, ao vaso sanguíneo via circulação, que são histamina, serotonina e bradicinina, controlando também o calibre das arteríolas e, com isso, o fluxo sanguíneo regional. Saindo dos mecanismos intrínsecos, a gente vai para os extrínsecos, que são os neurais e hormonais. Os neurais são exercidos pelo sistema nervoso autônomo. Simpático, né? Então, o simpático, a gente tem que lembrar que ele é mediado pelas catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Dependendo da distribuição dos receptores adrenérgicos no tecido, que tipo de receptor adrenérgico é esse, a resposta vascular vai ser diferente, né? Vocês viram com Márcia com certeza, né, que a gente tem receptores adrenérgicos alfa, beta, e ainda assim subtipos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, enfim, vários tipos. Nos vasos a mesma coisa, e no coração também, né? A gente tem tipos diferentes. Então, por exemplo, quando as catecolaminas, né, do sistema nervoso simpático ativam receptores alfa 1 na musculatura lisa, isso vai causar contração do músculo liso, ou seja, vasoconstricção, né? Quando atua em vasos que têm receptores do tipo beta-adrenérgicos, o que vai acontecer é um relaxamento do músculo liso, uma vasodilatação. Então, depende muito da região do corpo
para a gente saber qual vai ser o efeito do sistema nervoso simpático. A gente já falou um pouquinho sobre isso, quando eu falei de sistema digestório, por exemplo, né? Que o sistema nervoso simpático muda a vascularização sanguínea no intestino, né? Aumentando essa quantidade de sangue que chega no intestino, né? Para quê? Para que favorecer, então, essa distribuição depois dos nutrientes que são absorvidos pelo organismo, né? Desculpa, a simpática diminui a distribuição de sangue pelo intestino, aumenta no músculo, né? E isso se dá por quê? Porque tem receptores diferentes, né? Enquanto opa, perdão, aqui, né? Enquanto no, ah, nos músculos esqueléticos, né? Envolvidos com o exercício, a gente tem receptores beta-adrenérgicos e a vasodilatação vai aumentar o fluxo sanguíneo para esse tecido. No intestino a gente tem tipo alfa, tá? Diminuindo o fluxo sanguíneo. Fiz aí uma pequena confusão, mas já corrigi. Ok. Além, né, do sistema nervoso autônomo, a gente tem o sistema nervoso nitrérgico, né? Que é nitrérgico porque ele é mediado principalmente pelo óxido nítrico. E a gente já falou que o óxido nítrico é vasodilatador, né? Então, por exemplo, quando a gente tem estressores, né, que vão ativar a produção de óxido nítrico, esse óxido nítrico vai atravessar, né, a membrana plasmática das células endoteliais, chega nas células musculares lisas, causando essa queda nos níveis de cálcio e, por isso, relaxamento e vasodilatação. Além disso, nesse sistema a gente também tem substância P, o VIP, que é o peptídeo intestinal vasoativo, tem outros peptídeos, né, que vão atuar, e inclusive ATP, que vão atuar como vasodilatadores. Bom, então eu estava falando do músculo esquelético, né, e nós vamos usar ele como um exemplo, né, dessas modulações de circulação regional. Então, a gente está representando aqui, né, uma região, né, de distribuição de fluxo sanguíneo para músculo. Quando a gente está em um repouso, sem exercício físico, o fluxo sanguíneo corresponde a 20%, né? O consumo de oxigênio a 20%, e os capilares que irrigam esse músculo, 1% está aberto. Durante o exercício, o fluxo sanguíneo de 20% vai para 90%. O consumo de oxigênio aumentou também 90%, e os capilares estão todos abertos, tá? Só para ilustrar a importância dessa modificação no fluxo para, então, propiciar, né, todos os substratos necessários para o músculo se contrair. Então, a atividade metabólica é uma delas, né? Então, o aumento do metabolismo produzindo gás carbônico e hidrogênio, né, que vai causar, então, um abaixamento do pH, vai levar à dilatação arteriolar e também à abertura dos esfíncteres pré-capilares, isso vai levar a um aumento no fluxo sanguíneo. E aqui a gente tem, né, de novo, né, a presença de vasoconstrictores, vasodilatadores, né? Então, os constrictores, a gente tem adrenalina, angiotensina, vasopressina, dependendo da distribuição dos receptores, né, a esses mediadores, vasodilatadores, bradicinina e histamina, e a gente tem, né, um controle mediado pelos baroreceptores, mas isso eu vou deixar para falar na aula de controle da pressão arterial. Então, ainda no músculo esquelético, o controle se dá em todos aqueles mecanismos intrínsecos e extrínsecos, né? Então, ocorre um controle miogênico? Sim, né? Então, tem aqui na musculatura lisa, né, uma atividade vasomotora, né, que mantém esse estado de contração dessas arteríolas que irrigam a musculatura esquelética. Quando muda a pressão, elas vão responder rapidamente, né, mudando o calibre. Controle
neural, mediado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e o controle metabólico, né, pela necessidade, aumento da demanda de oxigênio, aumento da produção de gás carbônico e também alteração da osmolaridade e a presença de metabólitos a partir da atividade metabólica no músculo esquelético. Bom, a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso, né, por essa distribuição dos fluxos sanguíneos, né, e distribuição regional, né, do fluxo sanguíneo, na próxima aula, quando a gente falar sobre pressão arterial, então eu vou precisar introduzir, né, esse conceito de pressão arterial para vocês, para poder falar de novo sobre como, né, o fluxo sanguíneo e a modulação da distribuição do sangue no organismo interferem com a pressão arterial e como o débito cardíaco e volume sistólico e retorno venoso vão estar influenciando nisso tudo, tá? Então, até a próxima e fiquem bem.